O consumidor fica cada vez mais exigente, principalmente quando o assunto é atendimento, Ali. Os empresários de hoje têm preocupado com essa questão do atendimento ao consumidor? Eu diria, Cláudio, que há um despertar. Alguns sim, muitos sabem que precisam, mas não fazem, e a grande maioria ainda não. Tá? E o que o empresário ainda não descobriu é que todo o dinheiro que nós economizamos com pessoas, nós perdemos com clientes. Ou seja, qual seria o melhor investimento que eu posso fazer dentro da minha empresa? Quando eu invisto na minha equipe. Porque o que foi feito um trabalho, e o que se percebeu? Que 72% das vendas ocorrem porque o cliente gostou do vendedor ou da vendedora. Ou seja, de cada 100 pessoas que compraram hoje dentro do Mato Grosso, 72 gostaram do vendedor ou da vendedora. Ou seja, qual é o fator mais importante? Pessoas compram pessoas. E às vezes investe muito na estrutura, nas coisas e esquece de investir o quê? Em pessoas. Cláudio, você é um homem de negócios, de mídia. Quanto que custa hoje para fazer uma mídia para atingir um grupo grande de pessoas? É um bom investimento? Claro. E aí funciona. Aí as pessoas vêm com toda aquela expectativa. E aí são o quê? Mal atendido. O que eu fiz? Eu paguei caríssimo para mostrar que o meu negócio atende mal. Então você tem que começar a crescer estrutural. Exatamente. Investir em pessoas. Você consegue ver um empresário, vamos colocar no linguajar, como um grande, forte, que não investe em pessoas? Existe. Tá? Existe porque algumas estruturas comerciais, elas não têm o foco em atendimento. O foco delas são preço. E vai sobreviver até quando? Quando você tem um volume grande, você consegue fazer isso por algum tempo. Até que tem um outro com volume tão grande que começa a atender o quê? Bem, e aí já o meu preço já não é mais diferencial. Quando eu tinha um menor preço, algumas pessoas até aceitavam ser mal atendida, desde que o preço realmente é bom. Mas quando elas perceberam que existiam outras estruturas com preço muito parecido, atendendo bem, eu começo a ser colocado o quê? Para fora. Estaria correto dizer que todo colaborador, a forma dele atender, o método dele atender, reflete a forma como ele é tratado dentro da empresa que ele trabalha? Excelente colocação. A nossa equipe é a nossa cara. Ou seja, o que é a minha equipe? A minha equipe é a forma como eu trabalho. Se eu atendo mal, se eu me relaciono mal com a minha equipe, é inevitável que isso se multiplique da minha equipe para os meus clientes. Chega a ser até insano, tá, Cláudio? Mas algumas pessoas tratam mal seus funcionários, mas querem que os seus funcionários tratem bem o cliente. O que na minha cabeça, isso é próximo de uma insanidade mental. Mas isso Entendi. É muito comum. Muitos empresários, você colocou essa situação da empresa lá em Manaus, a gente conversava há poucos instantes, e que ela tem esse giro de pessoas que falta ao seu trabalho, mas que ainda compensa. Nós estamos falando aí num empresário forte, nas empresas grandes, novamente, eu reflito. Como é que um empresário pequeno vai investir na qualificação se ele corre um sério risco de qualificar e o funcionário sair? Ok, legal. O grande desafio é o seguinte, a pergunta é, qualificar ou não qualificar? Eu vou qualificar, vou preparar minha equipe. Porventura, vou perder algumas pessoas. E sim, detalhe, e se eu perdi? Pelo menos essas pessoas, quando saíram da minha empresa, saíram melhores do que elas entraram. Eu fiz uma diferença social. Ok? Certo? Outro dia um empresário chegou para mim, Cláudio, e falou assim, ali não vou mais treinar. Por quê? Eu treino o cara fica bom e vai embora. Isso. A pergunta é, o que é pior? Treinar o cara fica bom e ir embora, ou não treinar, o cara continuar ruim, pior, ficar... E a empresa também é ruim, né, numa situação. A pergunta é, e por que, Cláudio, todo mundo que fica bom na minha empresa tem que ir embora? O que minha empresa tem de tão errado que só pode ficar pessoas ruins? Liderança, tem a ver com Ali. Então, como é que eu posso qualificar a minha equipe? Primeiro, eu sendo a referência de como eu quero que a minha equipe atenda o quê? O cliente. Certo? Se eu sou o exemplo, é inevitável. Outro dia uma empresária, ela é gaúcha, ela me perguntou, Ali, como é que eu faço para que todos os meus funcionários atendam bem os clientes? Simples, contrate pessoas que gostem de pessoas. Olha só, eu contrato um cara grosso, mal educado, ele trata mal até ele mesmo, e eu quero que ele
trate bem o meu cliente. A culpa não é dele, a culpa é minha que contratei o quê? A pessoa errada. Nesse choque cultural, eu classifico ele como um choque cultural, porque em um determinado momento a minha empresa que não está preparada, eu não preparei esta mão de obra, e de repente chega um funcionário que já foi preparado. Esse choque cultural, como é que você equaciona ela dentro de uma empresa? Nós temos um desafio e uma oportunidade. O desafio é alguém que está querendo melhorar. Detalhe, que bom, dentro da minha empresa. Certo? Esse é a oportunidade. O desafio seria o quê? Como lidar com essa pessoa que já está um passo à frente, sendo que os outros não estão, e pior, às vezes o líder, que não é líder, que é o chefe, também não está. Certo? Ou seja, gente boa atrai gente boa. Gente ruim atrai gente ruim. Quando gente boa chega numa empresa onde tem pessoas equivocadas, ou ela ajuda essa empresa a mudar, ou simplesmente ela sai. E ela ajudar ou não, depende se o líder, o dono da empresa está aberto à mudança ou não. Mas o que o empresário em CITES hoje ele está esperando dos seus colaboradores, se ele não foi treinado? Ele tá preso no modelo do passado. E no modelo do passado é o seguinte, coloca as coisas aí, o cliente vem e compra. Detalhe, se não quiser comprar, não precisa comprar. No passado eu podia fazer isso. Certo. Por quê? No passado as pessoas vão lá, é ruim, mas cara, só tem lá. Mas hoje tem lá, e tem na internet também. Opa, aí ele fala, é crise, não é crise. Albert Einstein, na década de 50, ele falou o seguinte, só existe uma crise, a crise da incompetência. O resto é conversa fiada para boi dormir. Que conselho você dá para um empregado, para um colaborador que quer crescer dentro de uma empresa? Que trabalhar em parceria com a empresa, certo? Não existe mais essa questão de capital, trabalho, isso é coisa do século XX, coisa do passado. Hoje só existe a empresa, capital não funciona sem trabalho, trabalho não tem trabalho sem capital. Nós precisamos estar juntos. E que ele trabalhe junto da empresa para crescer. Mas a empresa não investe nele. Isso é um problema da empresa, que ele invista nele mesmo. O excesso de dedicação do colaborador hoje, como ele é visto dentro de uma empresa? Depende do contexto da empresa. Em algumas empresas é visto muito bem, normalmente aquelas que estão abertas ao crescimento. Em algumas empresas isso é visto como uma ameaça. Esse cara quer pegar meu lugar, é melhor deixar ele onde ele está. Você estaria me dizendo então que as pessoas que estão bem preparadas também estão preparadas para dar uma produção apenas intelectual e não ali fisicamente? Olha só, a preparação ela tem que estar em todas as áreas. Na parte intelectual, no trabalho, que é a parte física, certo? Na parte moral, certo? Ou seja, gente, isso aqui está errado, hein? Você lembra? Nós prometemos para o cliente, para entregar hoje de manhã, tem que entregar hoje de manhã. Certo? Entendi. Eu coloquei minha palavra para o cliente, nós precisamos cumprir. Mas fala qualquer coisa e depois te dá um jeito. Isso está errado, isso vai nos queimar no mercado. E eu vou trabalhar com a empresa para que a empresa não faça mais isso. Mas a empresa resolveu não mudar. Eu tenho que escolher se vale a pena eu vender meus valores lá dentro, o que eu não concordo, ou procurar um lugar onde eu seja o quê? Onde eu possa prometer e saber que aquilo que foi prometido vai ser o quê? Cumprido. Ali, a gente, no contexto hoje, é fácil você ver essas grandes franquias. E essas grandes franquias, você fazendo as suas colocações, o meu pensamento vai nelas, e elas não permitem a abertura do seu empreendimento que leva o seu nome em qualquer cidade do Brasil, sem os seus funcionários passarem antes por um treinamento para saber o produto que vai ser colocado à venda na mão deles, a parte da higiene. Estaria correto um empresário também de pequeno porte que está tentando montar o seu empreendimento, que antes dele montar o seu empreendimento, ele leve o seu grupo de colaboradores para um treinamento para depois se estabelecer? Olha só, em qualquer momento é importante o treinamento. Agora, se eu já posso começar correto, por que começar errado, pagar o preço do erro, para lá na frente perceber, ok? O que precisa ser melhorado. Só que é muito difícil, Cláudio, para o empreendedor, no começo, entender esses desafios. Por quê? Porque às vezes ele nunca viveu isso. Não, é só contratar as pessoas, falar o que tem que ser feito e todo mundo fazer. Fácil falar. O dia a dia é diferente. E aí no dia a dia ele vai começar a sentir na carne. Alguns, quando percebem isso, correm buscando ajuda. Sebrae, empresas de treinamento, nós temos muita gente boa no mercado. Alguns aí vão continuar. E detalhe, tá?
quando começou errado e deu certo, no passado era assim, mas se o fulano é assim, dá certo para ele, por que não pode dar certo para mim? E ele continua mantendo o quê? No erro. Mas o mundo mudou e nós temos a escolha. Ok. Como enfrentar a concorrência sem ser arrogante e valorizando o seu produto? O Ali Badawi dá essa dica daqui a pouco. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. DW, Assessoria de Comunicação. Desde o início das civilizações, o homem sempre buscou formatos organizacionais individuais ou coletivos, que visavam a fins específicos. Como toda ação demanda esforços, era necessário que alguém conseguisse influenciar outras pessoas para que se atingisse o objetivo proposto. Então, é possível considerar que em qualquer grupo estabelecido, empresarial ou não, cada indivíduo desempenha um papel próprio. E neste contexto, sempre há um personagem cujas funções são essenciais para que os objetivos do grupo sejam atingidos.